Qual o texto bíblico mais importante para você hoje? Qual o texto bíblico que de alguma forma se comunica com a sua existência atual? Uma leitura dos evangelhos a partir dos afetos nos ajuda a entender que a nossa vida está aí e que nós devemos aceitá-la e modificá-la. O texto de Zaqueu nos ajuda a entender que a salvação passa por um caminho de descida, por um caminho de encontro na nossa pequenez, por um caminho de conversão, passando de impuro a puro. Sinta-se em casa. Eu sou o Frei Rogério Xavier e esse é meu podcast Rogeriando. O lavrador, de tanto usar a enxada, acaba criando calos nas mãos e perde a sensibilidade mais fina. Por isso que quando você vai no campo, você vê as pessoas mais simples segurarem algo quente e absolutamente não sentirem nada. Quando a gente vai colocar a mão, se queima, porque a nossa mão não está calejada. A mão pode se calejar, mas também nós podemos nos calejar por coisas que são cotidianas, coisas que nós já estamos acostumados a todo dia escutar e já nem mais percebemos a força que aquilo tem em nossas vidas. E um exemplo bom para isso é como nós, eu e muitos outros que somos religiosos, que estamos acostumados com os textos bíblicos, como que nós nos relacionamos com um evangelho, por exemplo. Talvez de tanto escutar, a gente já esteja calejado e não consiga ter mais a sensibilidade necessária para perceber a profundidade que alguns textos comportam. Mas algumas vezes nós somos visitados, e um texto que eu já escutei tantas vezes toma um sentido no momento em que eu vivo que faz toda a diferença. Nós podemos adentrar os textos bíblicos de uma forma mais sofisticada, através de uma leitura exegética, através da tradução do texto, dos conceitos, de cada palavra, como se articula, e também com a sua relação histórica, de como aquele conceito era apreendido pelos receptores daquele tempo. Ou nós podemos partir para uma leitura mais hermenêutica, mais livre, até às vezes alegórica. Sempre nós corremos o risco de nos aproximar do texto bíblico e também nos afastar. Esses filtros que deveriam servir para que nós compreendêssemos mais e melhor a mensagem do Evangelho, às vezes podem ser uma armadilha que não nos permite chegar próximo do texto e fazer com que o texto tenha uma significância em minha vida e que transforme a minha existência, me torne um homem melhor, espiritualmente mais preparado para todos os desafios da vida. Eu proponho aqui hoje fazer uma leitura afetiva. Quantas vezes nós nos perguntamos qual o texto bíblico que nesse momento tem mais a dizer para cada um de nós? Essa pergunta me foi feita esses dias e imediatamente eu me recordei do texto de Lucas 19, o famoso texto de Zaqueu, o cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos. E esse homem que sobe o sicômoro, que desce o sicômoro, que é visitado por Jesus, nesse momento da minha vida é o texto que mais tem a dizer. Eu leio o texto e depois converso um pouco sobre esse texto preciosíssimo. Lucas 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade.
Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Esse texto de Lucas apresenta um Jesus que passa, um Jesus que caminha, um Jesus que atravessa os caminhos. Esse Jesus que é visto caminhando sempre, sempre em direção a Jerusalém. Ele passa e desperta curiosidade. Diversos tipos de curiosidade. Eu percebo assim, talvez uma curiosidade de alguém que já está famoso, talvez a curiosidade de alguém que espera um milagre, a curiosidade de alguém que quer ver com os próprios olhos esse nefasto pecador. Outros querem apenas ver por que a multidão está tão agitada. Esse Jesus que passa e não passa de forma despercebida. Esse Jesus que passa e faz com que a multidão o observe. E dentro dessa grande multidão tem esse homem, Zaqueu. E a palavra Zaqueu, no hebraico, quer dizer puro. É interessante porque existe um jogo aqui. De um lado ele é rico, e tudo aquilo que Jesus fala como a riqueza pode atrapalhar a salvação, e de outro lado ele também é o chefe dos cobradores de impostos. Ele é completamente impuro. Então Zaqueu, que é o puro, é o impuro. A condição de Zaqueu não é a impureza, ele é chamado a pureza. E todo esse texto vai falar sobre arrependimento e como nós podemos voltar à pureza, como nós podemos sempre dar a volta na vida e redescobrir o nosso verdadeiro caminho. E o Zaqueu, ele se percebe pequeno, ele é micro, ele necessita subir em algo, quase como dizendo assim: para que me vejam eu tenho que ter alguma coisa a oferecer. Ele sobe nessa árvore, essa árvore frondosa, talvez para se esconder, talvez para ter uma visão melhor. Ele não aceita a sua condição de pequenez. Ele sobe e é visto. Jesus que passa e o vê, e o chama por seu nome. Jesus que chama esse Zaqueu pelo nome e pede para ele descer. Então Zaqueu, num primeiro momento, sobe e Jesus fala: não, o caminho é aqui embaixo. O caminho é aqui embaixo. E Jesus manifesta que quer ir à casa dele. Esse Zaqueu curioso agora hospedará o Senhor, como diz o texto de Lucas. Engraçado é o comentário recorrente das pessoas, já julgando: esse tal Jesus vai comer na casa do pecador. Esse tal Jesus vai se tornar impuro. E não percebem esse movimento de impureza para pureza, esse movimento purificador que acontece quando nós aceitamos a palavra. Ele, Zaqueu, se reconhece pecador. Ele não justifica no texto: eu fiz isso, foram as condições que me levaram, foi isso, foi aquilo. Não, ele se reconhece pecador e fala que ele quer mudar de vida.
Reconhecer-se, ter noção de quem é o caminho para poder alterar alguma coisa na vida. Entender a nossa realidade é o caminho para compreender quais serão os passos que eu vou dar aqui em diante. E Jesus fala, a salvação entrou nessa casa. Porque ele veio, o Filho do Homem, veio procurar e salvar o que estava perdido. O puro, que é impuro, se torna novamente puro. Os comentários das pessoas não são ouvidos por Jesus. Ele não está interessado na fofocaiada do que estão dizendo sobre ele. Ele não está interessado em se as pessoas estão ou não julgando aquilo que ele faz. Ele passa. Esse Jesus que passa. Esse Jesus que encontra as pessoas. Esse é o texto que mais me reflete nos dias de hoje. De certa forma, somos um pouco de Zaqueu. Somos pecadores que temos dificuldades de reconhecer os nossos pecados e temos preguiça de promover algum tipo de mudança de vida. Mas ao mesmo tempo somos curiosos. Queremos subir em árvores para parecer pessoas mais importantes. Percebemos a nossa pequenez, percebemos a nossa insignificância e acreditamos que outras coisas nos levarão para um lugar mais alto. Nós vamos ter um camarote bom para ver Jesus. Um camarote distante. Eu vejo, mas não necessariamente preciso caminhar com ele. Eu falo sobre ele porque eu vi de longe, mas não necessariamente eu preciso criar comunhão de vida. E Jesus que chama pelo seu nome. E chamar pelo nome é reconhecer a pessoa como ela é. Quantos Zaqueus estão em árvores e nós não percebemos? Quantos Zaqueus estão escalando árvores, imaginando que serão mais e melhores porque estão numa posição mais alta? Quantos Zaqueus estão preocupados em apenas ver Jesus passar e não imaginam que podem transformar a sua impureza em pureza? Quanta pequenez pode nos conduzir a uma mudança de vida. Esse texto de Lucas, por que eu digo para mim que é um texto afetivo? Porque não me importa a melhor interpretação exegética ou hermenêutica nesse momento. Importa é que esse texto me faz reconhecer que eu sou um Zaqueu e que existem muitos Zaqueus por aí, escalando árvores, subindo para ter uma posição de visão melhor. A mudança de vida acontece na medida que nós estamos dispostos ao encontro. Eu tenho assistido muito esses tempos uma série americana chamada The Chosen, que eu indico a todos. É uma série que interpreta os textos do Evangelho de uma maneira bastante livre, com bastante licença poética. A essência do texto, eu pelo menos percebo que permanece, mas o diretor, o roteirista, aproveitam o texto bíblico para atualizar algumas coisas, não complementar, mas dar um sentido visual para esse Jesus que passa. E uma coisa que eu percebo no Jesus, no ator que faz o Jesus, primeiro que ele é de uma simpatia imensa. O seu olhar é magnético. O ator ele está perfeito para aquele papel. E depois, todo o processo de apresentação do reino é um Jesus quase que se escondendo e se manifestando no momento justo. O protagonismo quase total é dos dilemas de seus discípulos e discípulas.
Quase toda a história fala desses dilemas internos. E esse Jesus que aparece em momentos chaves, mas ele não está constantemente ali dando aulinha, classes de evangelho para os seus discípulos. Ele tenta fazer com que o evangelho se manifeste na vida das pessoas, nas urgências das pessoas. Então, The Chosen ajuda de uma forma fenomenal a humanizar os apóstolos, as discípulas e o próprio Jesus. Talvez esse texto de Zaqueu, de Lucas 19, ajude a humanizar o pecador. O pecador que está clamando por um Jesus que passa. Está curioso para ver esse Jesus. E quando ele é de alguma forma chamado pelo seu nome, ele desce e muda de vida. Esse movimento de subir e de descer é fundamental em todo o cristianismo. Tendencialmente, nós acreditamos que se nós tivermos subidas, nos tornarmos mais fortes, mais ricos, mais confiáveis, mais, nós seremos melhores. E me parece que em todo o texto do Evangelho, o caminho de descida, o caminho de encarnação, o caminho de aceitar a realidade, o caminho de aceitar a nossa finitude, é o caminho de baixo. E é pelo caminho de baixo que nós encontramos Deus. O texto de Zaqueu é um encontro também que nos leva à casa. É a nossa casa que nós oferecemos. Qual casa nós estamos oferecendo? Quais espaços privilegiados de intimidade nós estamos chamando o Senhor? Em toda a vida de São Francisco, nós percebemos esse movimento de descer. Francisco é o homem da descida, é o homem que aceita a realidade como algo fundamental para o seu processo conversivo e algo de fundamental para o seu encontro com Deus. Francisco, que encontra-se com o Senhor a partir de sua realidade, reconhece pecador e propõe não sofrimento, mas propõe penitência, e penitência como mudança de vida. Zaqueu somos nós, e que esse texto de alguma forma nos visite e promova em cada um de nós um encontro, e um encontro que muda a vida. Desçamos de nossos pedestais e aceitemos a realidade. Eu sou Frei Rogério Xavier e este é o meu podcast Rogeriando.